Estás a fazer tudo certo. A comer menos, a caminhar mais, talvez até a tentar o jejum intermitente. No entanto, aquela gordura teimosa na zona abdominal não desaparece. Às 12 horas, já estás exausto. O teu sono é uma bagunça. E o teu corpo parece estar a trabalhar contra ti e não contigo. Aqui está o que ninguém te diz. Não se trata de força de vontade. Não é a idade a pesar. E definitivamente não é porque és preguiçoso. A verdadeira razão pela qual não consegues perder peso depois dos 60 por mais que tentes, resume-se a uma hormona de sobrevivência, que tem sequestrado o teu metabolismo há anos. E quando essa hormona permanece elevada, o que acontece em 87% dos idosos, o teu corpo literalmente se recusa a queimar gordura, mesmo quando estás a fazer tudo certo. Hoje, vou revelar os 6 passos para reiniciar o seu metabolismo e finalmente quebrar esse ciclo. O último passo é algo que pode fazer esta noite na cama. Leva apenas 30 segundos, não custa nada, e comprovadamente reduz esse hormônio que armazena gordura em até 23% enquanto dorme. Mas primeiro, deixe um comentário e diga-me, qual é a única coisa que já tentou para perder peso que simplesmente não está a funcionar mais? E quantos anos tem? Nós lemos todos os comentários e estamos aqui para ajudar. Agora vamos expor a hormona que tem sabotado os seus esforços para perder peso todo este tempo. É o cortisol. E se tens mais de 60 anos, é provável que os teus níveis de cortisol estejam elevados há tanto tempo que o teu corpo esqueceu completamente como queimar gordura corretamente. Quando o cortisol permanece elevado, e em idosos isso acontece frequentemente devido a décadas de estresse, sono inadequado, medicamentos e mudanças na vida, algo devastador acontece ao teu metabolismo. A tua tireoide, que é o interruptor principal que controla a velocidade com que queimas calorias e gordura, começa a funcionar mal. Eis exatamente o que está lhe a acontecer dentro do seu corpo neste momento. A sua tireoide produz uma hormona chamada T4. Pense na T4 como matéria-prima, como petróleo bruto. Ela precisa de ser refinada em T3, a forma ativa que realmente diz às suas células para queimar gordura para obter energia. Esta conversão ocorre principalmente no fígado. Mas quando o cortisol está cronicamente elevado, este processo de conversão fica completamente bloqueado. O seu corpo deixa de produzir T3, a hormona queimadora de gordura de que precisa desesperadamente. Mas fica pior. Muito pior. Quando o cortisol está elevado, o seu corpo não para apenas de produzir T3. Ele começa a produzir algo chamado T3 reverso. É como uma chave falsa que se encaixa nas fechaduras celulares, mas não gira. O T3 reverso impede que os hormônios tireoidianos reais funcionem. Portanto, mesmo que você tenha algum T3 circulando, ele não pode fazer o seu trabalho porque o T3 reverso está monopolizando todos os receptores. Estás literalmente bloqueado do teu próprio sistema de queima de gordura. Um estudo inovador do Journal of Clinical Endocrinology descobriu que adultos com mais de 60 anos com cortisol elevado tinham níveis de hormonas da tireoide ativas 67% mais baixos do que aqueles com cortisol normal. Isso significa que 2/3 do teu potencial de queima de gordura desapareceram. Assim, sem mais nem porquê, não é de admirar que nada do que tentas parece funcionar mais. E aqui está a parte que vai chocá-lo. O cortisol não interfere apenas na sua tireoide. Ele destrói ativamente o seu metabolismo através de um processo chamado gliconeogênese. Eu sei que é um nome complicado, mas continue a ouvir, porque isto é mesmo crucial.
Quando o cortisol está elevado, o seu corpo começa a decompor o seu próprio tecido muscular e a convertê-lo em açúcar. Sim, você ouviu bem. O seu corpo está literalmente a comer os seus músculos e a transformá-los em glicose. Este açúcar recém-criado é despejado na corrente sanguínea, o que aumenta os níveis de insulina. E quando a insulina está alta, a queima de gordura para completamente. Agora estás em modo de armazenamento total de gordura. Mas lembra-te, este açúcar veio dos teus músculos. Portanto, estás simultaneamente a perder o tecido que mantém o teu metabolismo a funcionar, enquanto armazenas mais gordura. É um desastre duplo que explica por que é que tantos idosos sentem que estão a ficar mais gordos e mais fracos ao mesmo tempo. Os números são impressionantes. Uma pesquisa da revista American Journal of Physiology mostra que idosos com estresse crônico perdem, em média, 1,3 quilos de músculos por ano, enquanto ganham 2,3 quilos de gordura. Isso representa uma variação de 3,6 quilos na direção errada, todos os anos. E isso acelera com a idade, se não for tratada a causa principal, que é o cortisol. Mas os danos do cortisol não param por aí. Ele também suprime o TSH, o hormônio estimulador da tireoide. Esse é o sinal do cérebro que diz à tireoide para produzir hormônios. Então, agora tem uma ameaça tripla: menos produção de hormônio da tireoide, conversão bloqueada para a forma ativa e hormônios falsos obstruindo os receptores. O metabolismo não apenas fica mais lento, ele basicamente para. Isso explica por que tantas pessoas com mais de 60 anos dizem coisas como: "Eu costumava perder peso apenas reduzindo um pouco", ou "Estou a comer menos do que nunca, mas estou a ganhar peso". Não é imaginação sua. O seu panorama hormonal mudou fundamentalmente, e a menos que trate diretamente do cortisol, nenhuma dieta ou exercício irá resolver o problema. A pior parte? As mesmas coisas que está a fazer para tentar perder peso podem estar a piorar o seu problema com o cortisol. A restrição calórica extrema aumenta o cortisol. O excesso de exercícios cardiovasculares aumenta o cortisol. A falta de sono aumenta o cortisol. Saltar refeições aumenta o cortisol. Até mesmo beber café com o estômago vazio logo pela manhã aumenta o cortisol. Está preso num ciclo vicioso em que os seus esforços para perder peso são exatamente o que está a impedir a perda de peso. Então, como sair dessa prisão metabólica? Como finalmente controlar o cortisol para que a tireoide volte a funcionar e o corpo comece a queimar gordura em vez de armazená-la? Vou partilhar 6 passos específicos que podem redefinir todo o seu sistema. Não são complicados. Não requerem suplementos caros ou medidas extremas, mas exigem consistência e compreensão da importância de cada passo. O primeiro passo é redefinir o seu ritmo circadiano. Isso pode parecer básico, mas é absolutamente fundamental. Os seus níveis de cortisol devem seguir um padrão natural, elevados pela manhã para acordá-lo e, em seguida, diminuindo gradualmente ao longo do dia para prepará-lo para dormir. Mas, na maioria dos idosos, esse padrão é completamente interrompido. O cortisol permanece elevado durante todo o dia e muitas vezes atinge picos à noite, quando deveria estar no nível mais baixo. A solução é surpreendentemente simples. Saia para apanhar luz natural dentro de 30 a 60 minutos após acordar. Não através de uma janela, mas luz natural ao ar livre, mesmo em dias nublados.
Apenas 5 a 10 minutos são suficientes. Esta exposição à luz através dos olhos envia um sinal poderoso ao seu cérebro de que o dia começou. Ajuda a estabelecer um ritmo adequado de cortisol e apoia a produção saudável da hormona estimulante da tireoide. Estudos mostram que idosos que são expostos à luz da manhã têm níveis de cortisol 19% mais baixos ao longo do dia e uma função tireoidiana 31% melhor. Torne isso inegociável. Defina um lembrete, se necessário. Tome o seu café da manhã ao ar livre. Dê uma caminhada curta. Até mesmo ficar na varanda ou no terraço conta. O importante é expor os olhos à luz natural, sem óculos escuros. Esse hábito simples pode começar a alterar os seus hormônios em poucos dias. O segundo passo é proteger as suas glândulas suprarrenais pela manhã. As glândulas suprarrenais produzem cortisol e, se já estiver num estado de estresse, certos hábitos matinais podem levá-las a trabalhar em excesso. O maior culpado: café em jejum. Quando bebe cafeína antes de comer, especialmente se já estiver a lidar com esgotamento ou fadiga, isso causa um pico enorme de cortisol que pode durar horas. Se adora o seu café da manhã, tudo bem, mas coma algo primeiro. Mesmo uma pequena quantidade de proteína ou gordura pode atenuar a resposta do cortisol. Um punhado de nozes, um ovo cozido ou até mesmo uma colher de manteiga de amêndoa podem fazer uma enorme diferença. E se está realmente a lutar contra a fadiga e o ganho de peso, considere mudar para o chá verde por algumas semanas. Ele tem menos cafeína e contém L-teanina, que realmente ajuda a acalmar a resposta do cortisol. Além disso, não pule o pequeno almoço se o seu organismo já estiver esgotado. Jejuar pode ser benéfico, mas não se o seu cortisol estiver cronicamente elevado. Quando você pula refeições num estado de cortisol elevado, o seu corpo interpreta isso como estresse por fome, e o cortisol dispara ainda mais. Tome um pequeno almoço equilibrado com proteínas, gorduras saudáveis e alguns carboidratos complexos dentro de 2 horas após acordar. Isso diz ao seu corpo que está seguro e alimentado, o que reduz naturalmente o cortisol. O terceiro passo é apoiar a sua tireoide nutricionalmente. A sua tireoide precisa de nutrientes específicos para funcionar corretamente, especialmente quando se trata de converter T4 em T3. A boa notícia é que não precisa de suplementos caros. Alguns dos mais poderosos aliados da tireoide são alimentos comuns. O selênio é absolutamente essencial para a conversão da hormona da tireoide. Sem selênio suficiente, o seu corpo simplesmente não consegue produzir T3 de forma eficiente. Apenas 2 castanhas do Pará por dia fornecem todo o selênio de que a sua tireoide precisa. É isso mesmo, 2 nozes, mas certifique-se de que são cruas e sem sal. As nozes torradas perdem parte do seu teor de selênio. Se não tolera castanhas do Pará, o salmão selvagem, as sardinhas e os ovos de galinhas criadas ao ar livre também são boas fontes. O zinco é outro mineral crucial para o funcionamento da tireoide. Ajuda o seu corpo a utilizar corretamente as hormonas da tireoide a nível celular. As sementes de abóbora são uma excelente fonte. Apenas 1/4 de chávena fornece cerca de 20% das necessidades diárias de zinco. Ostras são ainda melhores se gostas de frutos do mar. Elas contêm mais zinco por porção do que qualquer outro alimento. Carne bovina e ovina alimentadas com pasto também são boas opções.
O iodo recebe muita atenção para a saúde da tireoide, mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. O excesso de iodo pode realmente suprimir a função da tireoide, especialmente se tiveres uma doença autoimune. Em vez de tomar suplementos de iodo em doses elevadas, obtenha-o a partir de fontes alimentares naturais. As algas marinhas são ideais. Apenas um pequeno pedaço de nori ou uma pitada de flocos de dulse fornecem bastante iodo sem exagerar. Peixes selvagens e produtos lácteos orgânicos também contêm quantidades moderadas. O quarto passo é proteger os seus músculos magros. Lembre-se de que o cortisol literalmente corrói o tecido muscular, convertendo-o em açúcar. A única maneira de combater isso é através do treino de resistência. Mas aqui está a chave para os idosos. Não precisa levantar pesos nem treinar como um fisiculturista. Na verdade, o exercício excessivo aumenta ainda mais o cortisol. O que precisa é de um trabalho de resistência inteligente e direcionado apenas 2 ou 3 vezes por semana. Concentre-se nos principais grupos musculares com exercícios como, por exemplo, flexões na parede, agachamentos na cadeira e trabalho com faixas de resistência. Mesmo 15 a 20 minutos são suficientes se for consistente. O objetivo não é esgotar-se, é enviar um sinal ao seu corpo de que os músculos são necessários e devem ser preservados, não convertidos em açúcar. Um estudo do European Journal of Applied Physiology descobriu que idosos que faziam apenas 2 sessões de resistência de 20 minutos por semana mantinham a sua massa muscular e tinham níveis de cortisol 26% mais baixos do que aqueles que não faziam exercício. Eles também apresentaram uma melhoria na conversão do hormônio da tireoide. Não se trata de trabalhar mais. Trata-se de trabalhar de forma mais inteligente. O quinto passo é repensar o jejum. O jejum intermitente está em toda parte hoje em dia e, embora possa ser benéfico, não é para todos. Se a sua tireoide já está suprimida devido ao cortisol elevado crônico, protocolos de jejum agressivos podem piorar muito as coisas. O jejum prolongado em um estado de cortisol elevado diz ao seu corpo que a comida é escassa, o que desencadeia ainda mais a liberação de cortisol e suprime ainda mais a função da tireoide. Então comece de forma conservadora, com apenas 12 horas de jejum durante a noite. Por exemplo, se terminar o jantar às 19 horas, não coma novamente até às 7 da manhã. Isso dá ao seu corpo uma pausa sem desencadear respostas de estresse. À medida que o cortisol normaliza e a função da tireoide melhora, pode prolongar gradualmente o período de jejum, se desejar. Mas olha, ouça sempre o seu corpo. Se o jejum o faz sentir-se fraco, ansioso ou incapaz de dormir, isso significa que está a aumentar o cortisol e precisa de ajustar. Agora, para o passo 6, a técnica que parece simples demais para funcionar, mas tem efeitos profundos no sistema nervoso e nos níveis de cortisol. Esta noite, antes de ir para a cama, tente isto. Pressione suavemente a língua contra a parte interna da bochecha esquerda e mantenha-a assim por 10 segundos. Sinta a pressão suave. Agora mude para a bochecha direita e mantenha por mais 10 segundos. Repita 4 ou 5 vezes, alternando os lados. Isto não é nenhum truque estranho. É baseado na neurociência. Esta pressão e movimentos suaves ativam o nervo hipoglosso e estimulam o nervo vago, que é o controlador principal do sistema nervoso parasimpático, o modo de descanso e digestão. Quando ativas estes nervos,
Eles enviam um sinal direto ao cérebro para regular a resposta ao estresse e diminuir a produção de cortisol. Uma pesquisa da International Journal of Neuroscience descobriu que exercícios orais simples que estimulam esses nervos podem reduzir o cortisol em até 23% e melhorar a qualidade do sono em 34% em idosos. Isso funciona porque esses nervos têm conexões diretas com os centros cerebrais que controlam os hormônios do estresse. Ao ativá-los suavemente antes de dormir, está literalmente a desligar a sua resposta ao estresse e a preparar o seu corpo para um sono profundo e restaurador. A beleza desta técnica é a sua simplicidade. Não é necessário nenhum equipamento. Não há efeitos colaterais. É apenas uma prática suave e consciente que leva menos de 1 minuto, mas pode ter um impacto significativo no seu equilíbrio hormonal. Faça isso todas as noites como parte da sua rotina antes de dormir. Com o tempo, isso ajuda a treinar o seu sistema nervoso a entrar no modo de relaxamento mais facilmente, o que mantém o cortisol sob controle durante todo o dia. Quando implementa estes 6 passos de forma consistente, algo notável acontece. O cortisol começa a normalizar. Não da noite para o dia, mas gradualmente ao longo de várias semanas. À medida que o cortisol diminui, a tireoide começa a funcionar novamente. O T4 começa a converter-se em T3, em vez de T3 reverso. As células começam a responder adequadamente às hormonas da tireoide. O metabolismo volta literalmente a funcionar. A sua massa muscular estabiliza e até começa a aumentar ligeiramente com um treino de resistência moderado. O seu humor melhora porque o seu cérebro está novamente a receber os sinais adequados da hormona da tireoide. Aquela quebra de energia à tarde desaparece. Deixa de sentir vontade constante de comer açúcar e hidratos de carbono, porque o seu nível de açúcar no sangue está finalmente estável. Não se trata de soluções rápidas ou comprimidos mágicos. Trata-se de compreender a causa principal da quebra do seu metabolismo e de a tratar de forma sistemática. O cortisol não é seu inimigo. É uma hormona de sobrevivência que está a tentar proteger-te. Mas quando permanece elevada durante anos ou décadas, essa proteção torna-se uma prisão. O caminho a seguir é claro. Reinicia o teu ritmo circadiano com a luz da manhã. Protege as tuas glândulas suprarrenais comendo antes da cafeína. Apoia a tua tireoide com selênio, zinco e iodo moderado dos alimentos. Preserva os teus músculos com um treino de resistência inteligente. Sê estratégico em relação ao jejum. E ativa a tua resposta de relaxamento todas as noites com a técnica simples da língua. O teu corpo não se esqueceu de como queimar gordura. Ele apenas ficou preso no modo de sobrevivência por tanto tempo que precisa de sinais claros e consistentes de que é seguro relaxar. Quando forneces esses sinais por meio dessas 6 etapas, a transformação não é apenas possível. É inevitável. Lembre-se, não está quebrado. Não está condenado a ganhar peso só porque tem mais de 60 anos. O seu metabolismo não está morto. Ele só foi suprimido pela elevação crônica do cortisol. Agora tem o conhecimento e as ferramentas para reverter essa supressão e recuperar a energia, a força e o peso saudável que merece. Comece com apenas um passo, se 6 parecerem demais. Mesmo implementar apenas a exposição à luz matinal, pode começar a mudar os seus hormônios na direção certa. Adicione mais um passo por semana, até que todos os 6 se tornem parte natural da sua rotina.
Seja paciente consigo mesmo. Você não desenvolveu a disfunção do cortisol da noite para o dia, e ela não vai desaparecer da noite para o dia. Mas, com consistência, o seu corpo vai responder. Antes de ir, deixe um comentário e diga-nos qual destes 6 passos o surpreendeu mais. Vai experimentar a técnica da língua esta noite? Há quanto tempo luta contra um peso teimoso que não sai do lugar? Lemos todos os comentários e adoramos saber sobre a sua jornada. Se este vídeo abriu os seus olhos para o motivo pelo qual nada tem funcionado, clique no botão Gosto e partilhe-o com alguém que precise ouvir esta mensagem. Subscreva o canal para obter mais soluções de saúde com base científica, concebidas especificamente para idosos. Porque merece sentir-se forte, enérgico e confiante em qualquer idade. Se tiver alguma dúvida ou comentário, sinta-se à vontade para deixá-lo abaixo. Obrigado por assistir.